E aí galera, a Câmera Subjetiva tá de volta e hoje a gente vai falar de um filme que tava no Oscar, esteve, né, no Oscar de 2020, né, Bela Vingança. Ah não, você que vai falar essa parte, né? Desculpa. Tem spoiler, pronto. Pode ir, a gente vai indo, amiga, improviso. Não, é isso galera, Bela Vingança, a gente vai falar desse filme hoje, a gente vai falar de direção, roteiro, fazer uma análise aí. E eu espero que vocês gostem, a gente estudou bastante. Então, vai lá, Mayara, fale, digas o que temos para hoje. A gente tá estreando hoje nosso quadro do Oscar, Queridinhos ou Injustiçados. E pra começar, obviamente, a gente trouxe um queridíssimo desse ano, né, do Oscar. 5 indicações. E, como a Giovanna falou, Promising Young Woman. Então eu já vou começar falando desse título, que teve a tradução em português pra Bela Vingança. E eu fico um pouco dividida, assim, se eu gosto ou não. Porque Promising Young Woman, né, em português significa Jovem Garota Promissora. E é um título que veio com muita força, assim, eu acho que foi um acerto muito grande da diretora Emerald Fennell, perfeita. Porque esse termo, né, jovem garoto promissor, nossa, jovens promissores, é um termo muito usado lá nos Estados Unidos e acho que no mundo inteiro pra homens que são acusados de crimes sexuais. E aí fazem a Kátia cega, né, e defendem eles por serem jovens promissores. Então ela traz esse significado pro nome do, né, já começa com o título assim, pá! Tô falando disso. Então, quando traz pro português, né, que traduzem Bela Vingança, eu fico um pouco, perdeu essa história. Até porque esse nome, né, esse título conversa muito com a nossa protagonista, que ela era uma jovem promissora na medicina, né? Ela acaba perdendo tudo por conta do que acontece no filme, que já já vocês vão saber pra quem não viu. Mas tem um lado que eu acabo gostando do nome Bela Vingança, porque ele faz referência a outros filmes que esse filme, Promising Young Woman, também faz referência, né? Que é um gênero de rape and revenge, que a gente tá muito acostumado a ver no terror, que são esses filmes como Doce Vingança, que a gente tá vendo, né, a protagonista sofre abuso sexual e depois ela sai matando todo mundo e tei. Então eu gosto dessa referência que a tradução traz, mas perde muito pela referência que a Emerald trouxe pra gente do termo. Eu falei muito referência várias vezes, espero que vocês não tenham se perdido. Esse filme foi dirigido pela Emerald Fennell, estreante na categoria de direção, a primeira vez que ela estava dirigindo um filme. E esse filme já o quê? Já meteu aí 13 prêmios, incluindo o Oscar de melhor roteiro original, que ganhou. Achei merecido, eu não sei a Mayara. Eu gostei muito que ele tenha levado. Aproveitando, vamos fazer um merchan aqui, que a gente participou de um podcast chamado Não Só de Pão, com o nosso querido amigo Cris. Então, se você quiser ouvir o podcast sobre o Oscar 2020, você pode ir lá escutar, viu, galera? Isso, @não só de podcast no Instagram, tem o link lá. E fazia muito tempo que nenhuma mulher ganhava nessa categoria, né, de melhor roteiro original. A última vez que ganhou foi em 2008 com o filme Juno. A Diablo Cody levou, mas faz muito tempo. Então, já que a Gi já comentou, né, que levou a estatueta do melhor roteiro original do Oscar desse ano, na verdade 2020, né? Eu vou confessar aqui que eu já esperava que poderia levar, eu tava torcendo pra que levasse, apesar de eu ter gostado bastante do roteiro de outros filmes. Ele é um filme que mexe muito com a gente, não sai da sua cabeça. Tem vários, assim, tem um plot twist que é sem misericórdia com o espectador, entendeu? E a gente que lute mesmo. E é um filme que escancara uma realidade brutal e extremamente injusta. E eu vou comentar um pouco do roteiro, pra vocês entenderem melhor, né, porque que eu concordo que deveria realmente ter levado essa estatueta. O filme conta de maneira bem ousada a história de Cassandra Thomas, nossa queridíssima Cassie, que perdeu a sua amiga Nina, né, ela foi vítima de estupro na faculdade de medicina, e foi um crime em público que, ao meu ver, até coletivo. Ao final do filme a gente tem uma cena que a gente não chega a ver o vídeo, mas a gente descobre que tem um vídeo, né, desse acontecimento, e é muito agoniante essa cena, ver a protagonista reagindo a isso. E quando eu falo ousado, né, a maneira de contar essa história é porque a diretora escolheu nos mostrar a jornada psicológica da protagonista, e fica muito, muito, muito clara a dor, a culpa, o arrependimento, a solidão, a saudade e o amor que ela tem pela Nina, né, pela amiga dela que ela perdeu. E a interpretação que a Carrie entrega é sutil e espetacular. Ela aborda
aborda um assunto tóxico, né, e potente de uma maneira muito humana, sem cair nesses clichês violentos, como eu falei do subgênero de terror de Rape and Revenge. Ela trata tudo isso muito real, realmente, né, muito real, realmente é ótimo, muito real, de uma maneira que várias vítimas ou pessoas que passaram por isso com amigas também, por exemplo, ou com qualquer mulher perto de você, passam, sabe? A gente tem, eu arrisco a dizer pela primeira vez, mas eu posso estar muito errada, um filme que nos mostra essas questões subjetivas e psicológicas de uma pessoa que passou por um crime sexual. A vingança, né? Porque o nome é Bela Vingança e tem vingança no filme. A proposta dessa vingança no filme é muito diferente das que a gente tá acostumado a ver no cinema. Eu não diria nem que é vingança, né? Pra mim é justiça. E uma coisa que o filme escancara muito pra mim, Gi, é que, tipo, a gente tem que dar a nossa vida inteira pra ter uma mínima justiça quanto a isso. A gente tem que, entendeu? Então não é à toa, e aí, alerta spoiler, não é à toa que todas as relações sociais dela, ela é fechada pra isso. Não é à toa que ela morre no final pra conseguir a vingança dela, né? Isso tudo escancara muito esse fator pra gente. E, apesar de ser muito triste, nada catártico esse filme, ele é muito real nesse quesito. Então eu bato muito palma pra Emerald Fennell. Inclusive, essa era uma das expectativas dela, né? Dos desejos dela, trazer essas questões pro mais real possível, para as pessoas conseguirem se identificar ali. E ela expor tudo isso que a gente vive, né? Ela até falou, né, nas entrevistas que a personagem iria morrer mesmo no final, porque é o que a gente vê na sociedade. A gente, como mulher, a gente vê o tanto de feminicídio que acontece. Então, tipo, eu acho que o final, para poder chegar a uma realidade do que a gente tá hoje, não poderia ser diferente, né? Sim, e essa tentativa dela, né, do real fica muito, muito explícita pra mim nos diálogos, nas situações que ela traz bravamente ao longo do filme, que ocorrem exatamente assim na vida real, né? Os diálogos, as falas, como na cena da reitora, que ela só valida o testemunho da Cassie quando ela pensa que a filha dela tá passando o mesmo. Ou a famosa frase que tem no final, né? Esse é o pior pesadelo de um homem. Quando Al se refere a ele estar sendo acusado de ter estuprado alguém quando... Pasmem! Ele estuprou. Então é complicado. A direção teve um papel muito importante no filme, que precisou de muita dedicação, reflexão e intimidade com o roteiro, né? E a intimidade pode ter vindo com mais facilidade, já que a Emerald também foi roteirista do filme, né? Existe um processo muito grande na pré-produção para você conseguir chegar exatamente na produção do filme de forma clara e tudo estabelecido, né? Você tem a interpretação do roteiro, o modelo de trabalho, a decupagem, enfim, é um longo e cansativo processo, mas que é, tipo assim, incrível. Não existe uma regra ou uma fórmula exata de direção, porque vai depender de cada diretor ou diretora. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre direção, porque é uma área bem vasta e a gente tá aqui para falar sobre a direção deste lindo filme. Mas uma das primeiras partes que o diretor vai fazer é o processo de extração. Tá passando um caminhão de lixo aqui. Calma aí. Então, a gente tem esse processo de extração que é para a gente achar... Quando eu digo a gente, eu digo o diretor. O diretor precisa achar as camadas e as potencialidades reflexivas. Palavra difícil. Potencialidades reflexivas. Eu achei chique. E vai ser isso que vai ser importante pra gente fazer um filme vasto e profundo. Em Promised Woman, a gente pode ver essas camadas como a masculinidade tóxica, a mulher dentro da sociedade, a política contra a mulher, a empatia, enfim, muitas coisas. Ou seja, o filme não vai ser só sobre uma garota que procura vingança, é muito mais que isso. A forma que é contada é a forma que a Emerald achou para expressar todas essas camadas. Um outro processo que vai haver é o de comunicação. A Emerald precisava fazer com que todos entendessem o que ela queria do filme. Como foi essa proposta de um tom meio terror não convencional, com um cenário meio cor doce, mas também tem uma pegada romance, água com açúcar, bem Nicholas Sparks. E ela consegue transmitir muito bem e manter o equilíbrio dessas unidades dramáticas. E também muito bem definidos. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi exatamente esse
esse tom de cores doce no filme, que a direção de arte de todo, se você parar pra pensar, é tons pastéis, praticamente, Sim. né? O azul pastel, o rosa pastel, muito presente nas roupas dela, no fundo, muito verde no também. cenário. E eu, particularmente, sou apaixonada por tons pastéis, então ali já me prendeu muito. Só que realmente traz todo esse tom de um romance, né? Parece que você tá prestes a assistir um besteirol americano, uma coisa que vai te fazer chorar de paixão, de amor. E é completamente o contrário. E isso é fenomenal. Eu amo como ela brinca com as nossas expectativas e tira a gente de onde a gente acha que a gente tá indo. Sim, mano, aquela cena que... É a cena que eles estão no supermercado? Era no supermercado que eles estavam? Sim. Mano, aquilo pra mim é muito romance Água com Açúcar. É tipo, a última música. É um rolê assim, tá ligado? Sendo que o filme, ele sai dessa unidade dramática de terrorzão, sei lá, pra uma cena amorzinho e você fica tipo... Mano, eu entendi, mas não compreendi, sabe? Tipo... Meu Deus, o que está acontecendo? E ela faz você se apaixonar por aquele casal ali, né? Principalmente naquele momento. A gente fica bobinha desde a primeira vez que o personagem é introduzido, né? O suposto par romântico da Cassie. E a gente fica torcendo muito por eles. Daí ela entrega aquela cena pra gente, deles cantando. E aí um destaque pra sonoplastia desse filme, que eu bato muitas palmas. Muito. Todas as músicas... escolhas de músicas, né? Elas são, cara, cirúrgicas. No final a gente tem a presença de Toxic ali, numa cena que realmente escracha, e escracha a toxicidade, né, desse assunto que ela aborda o filme inteiro. E ela pega e traz Toxic, que é uma música pop da Britney Spears, coloca num violino que rasga a sua alma, e aí é isso. E ela brinca com essa entrada diegética e não diegética da música. Por exemplo, nessa cena mesmo, eu não sei se é no mercado mesmo, numa farmácia, alguma coisa assim, mas que eles estão cantando a música, né, e dançando e performando ela ali, bonitinhos e brincando. E aí, cara, depois é o que eu falei, plot twist sem misericórdia, mas eu não quero revelar esse plot twist aqui. Vão assistir. Mas, mano, é muito, muito doido, porque eu meio que já esperava que aquele cara tinha um pouco a ver que ia acontecer aquilo. Mas é exatamente isso que a Emerald queria. Em entrevista, ela disse que era como palavras cruzadas, essas unidades dramáticas, né? Esses tons, esses subtons. Que ela achava divertido descobrir o que o público pode estar esperando, entregar aquilo, mas de uma forma que ninguém esperava. Como seguir modelos tradicionais de arcos de personagem e mudar completamente. Nessa mesma entrevista, ela comenta sobre o tom terror, e eu achei muito interessante, porque ela falou que o horror sempre foi muito usado para discutir coisas mais sérias e problemáticas. E deu o exemplo de Get Out, né, que é o Corra aqui no Brasil. E ela usa isso ao favor, alcançando mais pessoas que talvez nunca dariam oportunidade ou brecha para falar dos diferentes assuntos do filme. Então eu achei muito incrível, eu acho que foi uma direção sensacional. E eu queria comentar também sobre a música do violino aí que você falou da Toxic. Mano, ela meteu um violino rasgando, igual a Mai falou, e véi, é como se naquele momento é o momento mais aguardado dela. É como se tudo que ela passou até ali foi pra chegar naquele momento. E é como o violino, ele tá tipo rasgando e tentando segurar as notas pra tentar não desafinar. E é exatamente aquele sentimento que a personagem tá. Eu preciso me segurar ainda porque eu não cheguei lá. Não posso deixar meus sentimentos transparecerem. Então, tipo, o sentimento também é traduzido naquele violino rasgado que segura as notas pra tentar não desafinar. Eu achei essa cena incrível. Foi a minha cena, eu acho que de todas, essa foi a minha cena favorita. No filme inteiro, como você comentou, né? Tem momentos que a gente acha que vai dar merda, a gente saca que vai dar merda. Porque ela consegue fazer a gente ver as coisas pelo olhar da Cassie. E isso, pra mim, é muito precioso. Porque ela faz o espectador se identificar com a vítima daquilo ali, sabe? Ela faz a gente entender a Cassie, não necessariamente por diálogos ou por falas, mas por toda a atmosfera que ela cria ali. Então, se a Cassie tem essa mente de, mano, eu não consigo me entregar, não consigo confiar 100% porque vai dar merda, a gente também fica com isso. Por mais que a gente queira acreditar do mesmo jeito que ela também quer acreditar, porque fica claro, tem um ar, né? Tem um momento que ela quer deixar tudo pra lá, ela quer parar com a vingança, ela
ela quer se dar uma nova oportunidade de viver, de ter uma leveza na vida dela, de viver um amor, de se reconciliar com os pais. E a gente tem muito essa vontade, ao mesmo tempo que a gente também não consegue se entregar 100% ao que está por vir. Então, cara, eu acho que ela consegue entregar muito bem isso, da gente passar pelo que a Cassie passa experienciando esse filme, sabe? Eu acho que esse filme é uma experiência. Imagino que ela faça isso também com os homens, né? Assim, eu não tive essa identificação com os homens do filme, obviamente. Mas eu... KKK. Mas eu acho muito genial como ela traz vários caras diferentes. Porque, para quem ainda não assistiu, né? Todo o rolê do filme, a Cassie, um dia por semana, uma noite por semana, ela vai pra uma balada, pra uma festa, pra um bar. E ela finge estar muito, muito bêbada. Até um cara, entre muitas aspas, muito legal e gente boa, aparecer pra ajudar ela e levar ela pra casa, mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? Eles se aproveitam. Nessas cenas, né, em todos os filmes, em todos os caras que aparecem, eles são muito diferentes, eles têm personalidades diferentes e eles são o retrato dos caras que na sociedade as pessoas não aceitam como abusadores, né? São os caras que falam, cara, não acredito que ele cometeu um crime sexual. E esses mesmos caras estão nesse filme cometendo crimes sexuais. Então ela escancara isso pra gente. E eu imagino que isso deve gerar muita identificação com os caras, né? Com os próprios homens assistindo. Porque ela entrega pra gente um homem super fofinho, super maravilhoso. E aí alguém... Com médico certeza de se crianças. identifica com esse, né? Com essa personalidade, com um médico. E mostra pra gente que todos eles têm esse potencial, né? São capazes. E não só... Ela não só mostra os homens, mas como as próprias mulheres acabam sendo machistas e negando o fato dessa garota ter sido estuprada, né? Ter sido violentada. Como foi o caso da reitora, que a gente já falou antes, né? Eu Incrível. sou muito de uma crença, assim, que eu não consigo ser a opressora do meu próprio sistema opressor. Mas, tipo assim, eu não consigo ser machista sendo que eu sofro machismo. Mas eu consigo muito bem reproduzir as coisas que o machismo reproduz. Porque nós somos criadas na mesma sociedade. E na mesma criação. Então, assim, eu posso muito bem reproduzir e estar mais do lado de lá, né? Estar mais aliada do que é contra mim. É uma desconstrução, né? Sim, e aí ela aborda isso também com muita delicadeza, com personagens diferentes também, né? Com mulheres que estão no poder ou não. A gente tá falando dessa coisa da desconstrução, né? Que a gente precisa aprender a ver ações que são machistas e aprender com isso, a não fazer mais. E foi exatamente o advogado lá, né? O advogado de acusação, se não me engano, ou era de defesa. Era o advogado do cara que estuprou a Nina. E aí ele se arrependeu, tipo... Mano, pra mim aquela cena é muito espetacular. Que ele fala assim, cara, você vai me matar? Pode me matar, tipo assim, sabe? E ele, como ele tava miserável, assim, como ele não tinha esquecido do rosto dela, sabe? E ele também é uma peça bem fundamental pro final da história, que é outra coisa que eu quero dar os parabéns pra Emerald. Emerald? Eu não sei falar o nome dela. Essa princesa maravilhosa, linda. Cara, não existe lacuna no filme, velho. Não existe, tipo, tudo é justificado, tudo é muito bem feito, né? A única coisa que eu questiono é que eu não acho que ela sairia ilesa das situações de toda noite ir pra casa de um cara e só falar, não, tipo, ai, tô sóbria. E aí, tipo assim, eu não quero duvidar do poder da surpresa emocional, né? Porque isso pega mesmo, e eu acho que essa era a proposta. Mas ao mesmo tempo, eu acho que algum deles iria cagar pra isso. E eu quero agora falar um pouco da edição, porque Promised Woman também teve indicado no Oscar para você comeu uma melhor palavra edição. do filme. O que eu falei? Promising Woman. É Promising Young Woman. Bela Vingança, eu vou falar de novo. E eu também quero falar da edição, porque Promising Young Woman também estava indicado para o Oscar de melhor edição, que infelizmente ele não ganhou. Quem ganhou foi O Som do Silêncio. Sound of Metal. Ele ganhou. Mas a gente não pode deixar de exaltar essa edição, porque, véi, só pra vocês terem noção. Mano, foram 23 dias de set e 3 semanas de preparação. Cara, eu não sei se você que tá do outro lado da tela tem alguma noção, se você já participou de um set, se você tem alguma noção de como funciona. Mas 23 dias para um longa é muito pouco.
é, tipo, muito pouco mesmo. E pra um filme daquele nível, você precisava de uma preparação muito grande. E essa preparação foi em 3 semanas. Então, véi, obviamente, por conta desse poucos dias de set, eles não tiveram muitos takes ou cenas que eles poderiam cortar ou não querer usar e deixar de extra. Pelo contrário, quando chegou na sala de corte, eles já estavam limitados com material. Basicamente, tudo de arquivo que eles tinham de material, eles usaram. Então, véi, foi com certeza um trabalho na sala de corte, assim, muito complexo por essa falta de arquivo. É sempre... Se você vai começar a fazer uns filmes, quer fazer um curta, videoclipe, meu filho, tenha muito material. Se você falar, tá bom, é porque você precisa de vezes 10 desse material. Então, eu gosto muito também da edição desse filme. Eu acho que eles podem ter tido uma facilidade também na hora da edição, porque o material também já chegou meio que praticamente pronto, mas ao mesmo tempo eles tinham que fazer umas gambiarras, acredito eu, para conseguir arrumar algum problema que deu, talvez algum erro de continuidade, não sei. Não sei quais problemas poderiam ter tido e como eles resolveram. E o próprio editor falou que eles não fizeram grandes mudanças estruturais, tipo de pegar o início do filme e jogar pro começo, e o filme funciona. Eu acho que esse é o mais principal de tudo, o filme funciona, você entende, ele consegue brincar com essa coisa de modificar o fluxo e continuar tendo a certeza que a gente estava conectado com a Casey e seguir exatamente o que ela estava sentindo. E as músicas fizeram parte do DNA do filme, né? E o filme, com certeza, isso é o editor até falando, né? Eu tô pegando algumas partes do que o editor já falou. Ele falou que o filme não seria o mesmo sem essas músicas, porque elas ajudam o público a entrar na mente da Casey e manter essa conexão com ela. Inclusive, eu fico até triste que não tenha uma categoria que englobasse a sonoplastia desse filme, né? Porque no Oscar só tem sonoplastia original, mas se tivesse, eu acho que levava. E eu queria também falar sobre os cortes. Os cortes, eles foram também muito importantes, porque eles conseguiam fazer essa transição dessas unidades dramáticas que a gente já falou. Com o corte certo, na hora certa, você consegue criar estados emocionais muito diferentes. É um pouco complexo de explicar, porque é muito difícil também você prestar atenção na edição e perceber ela, o que é bom. Se você não percebe a edição, você está no lugar certo, a edição é boa. Então, esse editor, ele conseguiu muito bem criar os cortes em momentos certos para encontrar a melhor maneira de encontrar o estado emocional. Então, ele conseguia, por exemplo, naquela cena lá que ela vai encontrar com a amiga dela, lá, a antiga amiga dela. Não sei se você lembra, mais. Sim, é uma cena também muito boa. É um ponto de virada muito louco, porque tipo, estamos só amigas aqui, e aí quando você vê, tipo, mano, que isso ela é vai muito doido, né? Porque eles fazem muito isso com a gente, de tipo, a gente tá assistindo e gerar esse sentimento de não, isso não aconteceu. Ela não tá fazendo isso não tá acontecendo. E a gente acreditar até o fim que não tá acontecendo e que alguma coisa vai mudar. E, no caso dessa amiga, muda. Não é exatamente o que a gente esperou. Só que no final não muda. Não existe violência no filme pela parte da protagonista. Por exemplo, com o advogado, não existiu a violência. Com a amiga dela, não existiu a violência. Ela só falseou. Com a filha da reitora, também não existiu violência. A única parte da violência que a gente vê é pela parte dos homens, daquele cara que estuprou a melhor amiga dela e que acabou, né, fazendo aquilo com ela, junto com os amigos. Então, não existiu nenhuma vingança pela parte da personagem, nem quando ela foi tentar se vingar lá do cara que ela queria escrever, né, o nome da... Spoiler. Queria escrever o nome da amiga dela pelo corpo do cara. Nem isso ela conseguiu fazer, porque no final... A tortura dela, né? Tortura não, mas a vingança dela é sempre emocional. E eu acho então isso é muito louco. Fantástico, porque justamente isso que você comentou do nome, isso é muito... É um ponto que ela traz, que eu acho que eu gosto muito que ela trouxe, que ela fala, né? Que o nome dele ficou... pra todos os lados na amiga dela. Tudo que ela conseguia escutar e ver era ele e o nome dele. E o nome dele é sempre falado, é sempre lembrado, todo mundo lembra dele, conhece ele. E ele é, nossa, perfeito. E ela, ninguém lembra. Se lembra, não quer falar.
né? Fica, ai, não vou falar dela porque, enfim. E o nome dela foi esquecido. A única pessoa que lembrava dela e falava sobre ela era a Cassie. Então ela entrar naquela cena final com o nome da Nina pendurado no pescoço dela é muito simbólico. É um filme cheio de simbolismos, né? Isso que eu acho legal. E é um filme também que, por mais que é cheio de simbolismos, você não precisa ter um nível de Eita, quando você fala Como é que fala, Mary? Intelectualidade? Você não precisa de muito entendimento pra você entender o que está acontecendo. Porque muitos filmes que acabam usando muito do simbolismo, você precisa de um entendimento muito grande. Mas isso é muito real, porque, por exemplo, a minha mãe, ela viu o filme comigo em inglês sem legenda. E ela não entende inglês. E ela entendeu o filme. Eu acho que esse filme é importante porque ele vai conseguir chegar de alguma forma em alguma proposta que a diretora quis colocar, pelo menos uma proposta que a Emerald queria expressar vai chegar em alguém. Eu acho que isso é o mais importante do filme. Eu acho que é exatamente isso. É você conseguir falar desses temas e dessas coisas que estão acontecendo na nossa atualidade, em pleno século XXI, e existirem ainda pessoas que não querem conversar sobre isso. Então eu acho que esse filme é incrível. Eu acho que ele mereceu muito o Oscar de melhor roteiro original e todos os outros prêmios que ele recebeu. E é um filme muito importante para a sociedade. Como eu comentei no começo, recebeu 5 indicações ao Oscar, sendo ela melhor direção, que não quero tirar o Oscar da Zoe, mas a Emerald merecia muito também. Eu acho que com certeza a corrida estava entre elas. O de melhor atriz para Carey Mulligan, que, caraca, estrelou esse filme muito bem. Acho que também se tivesse levado, era muito merecido. De melhor edição, né, montagem. De... que mais? E melhor roteiro original, filme. Que levou. Melhor filme e também. E de melhor filme. E uma coisa também que eu tava vendo umas entrevistas. Eu tava lendo algumas entrevistas da Emerald. E uma das coisas que ela falou é que ela queria fazer o set ser um lugar completamente seguro pros atores, né? Porque, querendo ou não, é uma história sensorial e sensível, principalmente para as pessoas que estão participando, né? Porque você acha que deve saber melhor, né, Mayara? Você que atua, você entrar num personagem como ela entrou, deve ser um rolê um pouco... É uma viagem espiritual muito louca. Sim, eu bato muita palmas pra Carey, inclusive quando ela foi anunciada no Oscar, eles comentaram, né, com ela, você sabia o risco que era assumir esse personagem, e ela assumiu brilhantemente. Eu não consigo enxergar outra atriz ali. Cara, é incrível. Esse filme eu acho que é uma obra de arte, todo mundo deve assistir. Mais alguma coisa que você tem a falar, Mayara? Acho que não. É isso, gente. Muito, muito obrigada por terem nos acompanhado aqui em mais um episódio desse canal. Semana que vem tem mais. Todo domingo nosso encontro aqui. Se inscreve, curte, compartilha. Segue a gente no Instagram, que é @câmera.subjetiva. E comentem também ideias que vocês tenham ou perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês também podem estar comentando aí, que a gente vai estar respondendo e acatando suas ideias para colocar aqui no canal. Um beijo para vocês. Beijo!